Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer a trajetória de estudos da Franquércia Nayara Santos Silva. Ela foi aprovada no concurso SEAD Piauí, a Secretaria de Administração do Piauí, em sexto lugar, cotas para o cargo de analista governamental, especialidade gestão pública. Tudo bem, Franquércia? Tudo bem? Boa Muito. noite. Posso te chamar de Fran para a gente facilitar aqui a nossa intimidade? Tá, pode chamar de Kessia também, que geralmente me chamam de Kessia. Tá bom. Ô, Kércia, me conta uma coisa, para a gente já te conhecer, né, e saber aí um pouquinho de como você se preparou para ser aprovada num concurso tão renomado quanto esse aí do Piauí, eu queria que você se apresentasse para a gente, fala para a gente a sua formação e a sua cidade natal. Certo. O meu nome é Franquécia Nayara Santos da Silva. Eu sou natural de Teresina, só que eu resido bem próximo, uns 15 minutos na cidade do lado, no Maranhão, no caso de Timon, né? Eu sou natural de Teresina, mas resido aqui. Sou formada em contabilidade, já faz algum tempo, e estou numa carreira de estudo assim, focado desde 2020. Deu uma parada por conta que não estava tendo prova em 2020, mas depois continuei. Ô, Kércia, me conta uma coisa, em 2020 foi quando você então iniciou os seus estudos aí, pelo que você disse, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desse início. Então, por que que você começou os estudos? Você estava insatisfeita com a sua situação? Ou se você foi influenciada por alguém? Conta para a gente um pouquinho desse start para entrar no mundo dos concursos públicos. É assim, eu trabalho desde os meus 18 anos no setor privado, né? E algumas coisas iam me incomodando já há algum tempo. E aí eu decidi estudar, fazer faculdade. E aí depois, quando eu estava já no fim da faculdade, eu fui estudar para o CRC. No dia da minha colação de grau, já tinha sido aprovada para o CRC, né? E aí eu fui pegando gosto por os estudos, mas deixei meio que lado, mas ficou guardado. E aí, quando foi em 2020, que foi na pandemia, eu comecei a trabalhar só meio período. E aí eu disse, não, vou focar nos estudos. Só que aí veio a pandemia e parou as provas. Mas aí eu continuei estudando e mesmo trabalhando, e acho que fui fazer prova novamente em 2021, que foi acontecer prova. Mas 2020 fiquei estudando até 2021 do meu jeito, porque eu trabalhava e não tinha tanto tempo. E aí, depois de 2021, quando eu fiquei desempregada, eu disse, não, agora eu vou focar só nos meus estudos. E aí, vim de lá para cá estudando e fazendo provas. Ô, Kétia, e você estudou quanto tempo focada para esse concurso especificamente da SEAD Piauí? Eu não tenho o prazo certo, assim, o tempo certo que eu estudei para essa prova, porque eu vim de uma maratona muito intensa de estudo. Eu vim estudando para o CNU, que tinha matérias comuns, e eu estudei muito para o CNU. Tanto que eu até consegui a aprovação na AGU lá, como contadora. E eu já vinha estudando também em outro concurso da Fundação de Saúde, que no caso eu passei em primeiro lugar aqui em Teresina, para contador. Então eu já vinha de uma maratona muito grande de estudo. E aí quando chegou perto da prova, que era a prova da SEAD, que já estava marcada, e eu já tinha feito as outras provas, estava aguardando o resultado, foquei, eu acho que ali uns 2 meses, ajustando o que não era comum, e fui ajustar o material, e aí foquei nisso. Mas Entendi. não tem um tempo preciso que eu estudei só para essa prova, até porque eu fiz CEPLAN e SEAD. E eu estou no cadastro reserva do CEPLAN, porque eu fiz prova pela manhã e à tarde. Ah, então já vem aí numa jornada longa de estudos, de É, provas, se preparando com isso, toda a bagagem que você juntou aí ao longo de todos esses anos, né? isso. Agora, esse é o seu objetivo final ou você pretende continuar estudando? Qual que é seu objetivo? Não, eu pretendo continuar estudando. Inclusive, eu ainda estou estudando, porque eu tenho prova marcada, porque eu vi que eu consigo, né? Que está numa jornada boa. E aí não seria muito sábio deixar de estudar agora, que você está num clima bom de estudo, já pegou o ritmo do estudo e que está indo tudo bem, graças a Deus. Então, eu pretendo sim estudar para melhorar na carreira. Uhum. Você, para todos esses concursos, mas vamos falar especificamente do CA de Piauí, né? Que é o que você foi aprovado, Certo. que é o que a gente está falando agora.
Você teve que conciliar trabalho e estudo? Quais foram as atividades que você teve que ajustar aí na sua vida para conseguir especificamente estudar? Como é que você se organizou no dia a dia? Certo. SEAD, CEPLA, eu falo é porque foi junto, né? Mas SEAD, eu não trabalhava fora, mas eu ajudava minha mãe nos afazeres domésticos. Então, eu levantava mais cedo para deixar as coisas feitas e passar o dia realmente estudando e dando pausas no meio do dia, almoço, depois do almoço, e aí voltava à tarde. E eu sempre estudava mais pela manhã as matérias mais difíceis, porque para mim eu rendo melhor pela manhã e deixava algumas coisas mais fáceis pela noite, mas estudava assim como quase o dia todo. Dava minhas pausas, questão de alimentação, de descanso da mente também, até porque sem descansar você não consegue se adequar a outra matéria que você está iniciando, absorver bem o conteúdo. E eu dava umas pausas de uma matéria para outra, mas estudava pela manhã, pela tarde e pela noite. Então você conseguiu focar bastante horas aí nos Consegui. especificamente, né? Quantas horas mais ou menos que você conseguia fazer líquidas por dia, nos dias de semana e aos finais de semana? Certo. Nos dias da semana eu conseguia fazer até umas 7 horas, quando eu acordava bem cedo para fazer o afazeres doméstico, conseguia fazer umas 7, 6 horas, bem legal mesmo. No final de semana, como tinha mais gente em casa, eu não conseguia tanto, então eu ficava umas 4 horas, porque tem muita distração no fim de semana e acabava atrapalhando. Mas meio de semana para mim era bem melhor, Uhum, porque eu conseguia focar e fazer mais horas. uhum. Agora, o Estratégia Concursos, você conheceu como e quando, Kércia? Foi indicação de alguém ou você que foi sozinha lá no computador e pesquisou? Como que você conheceu o Estratégia? Eu conheci o Estratégia quando eu estudava para o CRC, e aí eu gostei muito, eu pegava aula grátis, inclusive, e aí eu estudei para o CRC com ele, e aí quando eu resolvi estudar, entrar no mundo dos concursos, eu pegava também aula grátis, né? E aí eu fui vendo que eu precisava me aprofundar mais, e eu queria o curso. E aí em 2021, quando eu fiquei desempregada, eu comprei o curso assinatura de 2 anos, e aí eu fui vendo que estava dando muito certo. E aí eu gostei muito, porque já tinha uns professores que eu me identificava, que é da minha área. E aí, quando venceu, eu até renovei novamente. A minha assinatura é de 2 anos. Ótimo. E qual para você, Kércia, é o diferencial dos materiais do Estratégia? O diferencial que eu vi é que os professores, eles não ficam ali no raso, eles se aprofundam no assunto. E com isso a gente consegue se destacar, porque a gente não acerta só as questões que todo mundo acerta. A gente consegue acertar questões que a maioria ou não se aprofundou, não chegou naquele patamar, ou não deu muita importância para aquele assunto, como se fosse um assunto de rodapé. E os professores não, eles se aprofundam, vão bem fundo mesmo no assunto. Você se adaptou melhor com qual método de estudos, ô Kércia? Foi com o PDF? Foi com a videoaula? Você tinha alguma estratégia de utilizar talvez as videoaulas para disciplinas que você não tinha tanta facilidade? Como é que você se organizou? Eu gosto muito de videoaula. Estou bem melhor com videoaula. Geralmente eu uso o PDF só para tirar alguma dúvida que eu não quero assistir o vídeo todo. Ou então, quando eu quero ler alguma lei que eu já tenho noção, mas quero pegar algum detalhe que eu achei que passou despercebido, eu uso o PDF. Mas eu uso bem mais a videoaula. E como que você organizava no dia a dia mesmo para estudar as disciplinas, né? Então era por blocos, você mesclava disciplinas com mais facilidade com as menos, como é que você fazia no dia a dia mesmo para estudar? Certo, eu me organizava de uma maneira que eu observava o peso da matéria na prova. Aquelas matérias que tinham mais peso, geralmente eu estudava elas, como eu tinha praticamente o dia todo, né, que eu não trabalhava fora, eu conseguia botar ela tipo, quase todos os dias, as matérias que tinham mais peso. E aí eu ia por peso na prova, e quando estava bem perto da prova, eu ajustava esse cronograma de uma maneira que eu iria ver o que eu precisava melhorar, quais matérias estavam mais fracas, o que a banca cobrava mais, estudava bastante a banca para saber o que a banca cobrava mais e ajustar aqueles pontos que eu tivesse alguma dificuldade no assunto. E das ferramentas do Estratégia, Kércia, quais que você teve mais facilidade? O que te ajudou mais? Então, colocando aí
passo estratégico, trilha estratégica, os bizus, os mapas mentais, o banco de questões, o que que você utilizou mais, assim? Eu gosto muito do banco de questões, porque tem questões inéditas do assunto. E aí eu percebi que eles pegam essas questões, né, muito do PDF. E o PDF é bem detalhado. Então, eles criaram esse banco de questão foi muito importante para mim. E as videoaulas, a questão do Hora da Verdade, que eu gosto muito. Então, eu via que eles colocavam a aula lá no YouTube, mas tinha no curso, eles disponibilizavam para os alunos. E eu gosto muito da Hora da Verdade para testar seus conhecimentos mesmo, para saber como você está em cada matéria e ir ajustando. Uhum. E para revisar, Kércia, como é que você revisa? São os bizus estratégicos? É por simulados? É por resumos? Você faz mais questões, já que você citou o banco de questões, como é que você faz para revisar? Certo, na verdade, eu fiz poucos simulados. Eu fiz muitas questões. E é o que eu digo que foi essencial para minha aprovação, foi fazer muitas questões. E na hora de revisar, geralmente eu revisava por minhas anotações que eu fazia. Não é resumo, é só anotações de alguns tópicos, de alguma coisa que me chamava a atenção. E geralmente eu revisava uma revisão bem acelerada, às vezes, na videoaula mesmo, que os professores faziam aquela revisão e rabiscando mesmo no PDF, lá embaixo do PDF tem um resumo. Quando você não quer ver todo o assunto novamente, tem um resumo. E eu gostava muito de dar uma lida naquele resumo e rabiscar mesmo aquele resumo, juntamente com os rabiscos que eu tinha no meu caderno, e fazer muitas questões. Acho que é a melhor forma de revisar e saber como você está na matéria. Ô, Kércia, e a discursiva? Você tem, acredito que ao longo aí da sua trajetória toda, não só para esse concurso, mas ao longo da sua bagagem toda aí que você vem trazendo até essa aprovação, você já fez algumas discursivas, né? Então, eu queria saber se você Sim, treina discursiva, se você tem alguma dica, algum conselho para quem está nos acompanhando, porque a gente sabe que a discursiva muitas vezes pode te colocar ou te tirar das vagas, né? Então, isso. o que você faz? Certo. A discursiva, geralmente eu procurava nos materiais e nas bancas o que eles gostavam mais de cobrar. A discursiva, o que, que eu acho essencial? Quando é atualidade, é você estar sempre ligado no que está acontecendo no mundo e estar a par de todos os assuntos. É uma questão de conhecimento de mundo e de estar ligado em tudo que está acontecendo. Na minha área, geralmente cai muito discursiva sobre os assuntos. E o que o professor sempre recomendou, o professor Possati, era quando você estuda muito bem os assuntos para a prova objetiva, automaticamente você já estuda para as discursivas. Mas só que não é só isso. Você também tem que saber montar toda a discursiva. Você sabe responder, você sabe a resposta, mas você tem que saber fazer a colocação técnica na hora lá, montar a sua redação, a sua discursiva, de uma forma que o examinador saiba que você está respondendo a pergunta que ele fez, geralmente de acordo e com a ordem correta do que ele está perguntando. Então, quando você se aprofunda no assunto, na matéria que você acha, porque o edital sempre fala quais as matérias, né, que pode cair na discussão. Então, você tem que estudar bastante para objetivo, para ter conhecimento para discursiva e estudar português, entender as técnicas para montar, além de saber falar sobre o assunto, saber montar ela na hora de chegar para responder a pergunta do examinador. Muito bem. Agora, na reta final, Kércia, aquela semana que antecede a prova e no dia pré-prova, como é que você funciona? Cada um faz de um jeito. Alguns entendem É, os estudos, outros tiram um pouco o pé, vão um pouco mais calmos para a prova. Como é que você funciona? eu funciono bem acelerada, porque eu intensifico bastante, e aí eu me programo para ficar só em função disso, que nada atrapalhe, desmarco qualquer coisa, e fico focada só na prova. Inclusive, eu acho, para mim, importante a revisão de véspera que os professores de estratégia fazem. Para mim, é essencial, porque você tira dúvida na hora da revisão. Se você tem alguma dúvida, você já tira. Você consegue pegar alguns pontos. Você vê que se o que você acha que vai cair também é o que o professor acha, porque eles também fazem as apostas dele, e você faz a sua e você já dá uma olhada. Então, assim, eu fico focada, eu não desacelero, eu deixo para desacelerar mesmo só depois da prova. Uhum. Geralmente eu não faço muitas questões, a não ser que eu esteja descansando um pouco ali com o celular na mão, eu faço. Mas na revisão eu gosto de dar uma olhada no meu rabisco, assistir
videoaula de revisão de véspera, dar uma olhada nos PDFs, aquilo que eu acho que vai cair, que tem probabilidade bem forte de cair. Muito bom. Agora, você pensou, Kécia, algum momento em desistir ou isso estava fora de cogitação? Você já vinha numa leva aí grande? Ou ao longo aí desses anos todos, né? Desde 2020, você falou, você teve aí alguma baixa? Como é que foi essa parte para você? Assim, eu sempre digo assim, que, por incrível que pareça, eu nunca pensei em desistir. Para mim, nunca foi a opção desistir, porque eu queria sair, né, do privado e eu não sou boa em fazer outra coisa, vender, por exemplo. E eu queria muito passar no concurso. Então, assim, para mim nunca existiu essa opção de desistir. Eu sempre pedi vitória a Deus e que o Senhor me ajudasse a, a passar, assim, me desse todas as armas para utilizar que desse para passar, né? Mas eu nunca pensei em desistir, não. O que eu pedi era vitória, força e sabedoria a Deus e continuava. Eu descansava, mas assim, eu descansava muito pouco, porque às vezes até quando eu descansava, eu me cobrava, porque eu achava que eu tinha que estar estudando. Então, e como eu queria que essa fase passasse logo, eu queria muito passar, então se eu parasse, eu iria me atrasar, porque na verdade o concurso é uma fila. Se você parar, várias pessoas vão entrar na sua frente. Então o que eu pedi era só vitória para Deus e para ele me dar força, porque eu não queria parar e me atrasar. Eu queria passar de uma vez dessa fase, porque os estudos para concurso é uma fase, e se você não desistir, você vai conseguir. Agora, quanto mais paradas você der, mais você vai se atrasar. Muito bom. Então, manteve ali a mente firme no propósito, mantendo boas energias, né? Que tudo ia dar certo. É, Eu tô vendo aí atrás de você que tem uns post-its aí pendurados na parede. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, os seus estudos para os concursos? esses post-it aqui, porque é meu lugar de estudo, né? Eu tenho um lugar aqui, tenho um lugar na cozinha que eu utilizo quando não tem ninguém em casa. E o quarto é o refúgio quando tem gente em casa. E aqui nesses post-its eu coloco alguma coisa que, como códigos, como fórmulas de matérias que são mais de exatas, que não tem jeito, você tem que decorar. E algumas coisas que não ficou legal para mim na cabeça, não consegui decorar e eu preciso daquilo para decorar. Então eu vou colocando. E quando eu vejo que eu já estou firme, que eu realmente aprendi, não só decorei, mas eu aprendi, eu tiro e coloco outro esportite com outra coisa que eu tenha dúvida, para me já ir decorando. Boa, isso aí. Agora, você citou família, né? Que às vezes atrapalhava ali quando tinha muita gente em casa, você ia para o seu refúgio. É, A sua família te apoiou, Kércia, quando você disse que você seguiria esse caminho como concurseira, que você estudaria? Você disse que a sua mãe, seus pais te ajudam aí em casa, né? Que você consegue manter aí sim, uma rotina de estudos importante. Como que é essa parte para você? Os seus amigos, seus familiares te apoiaram? sim, a minha família de casa, sim, me apoiou, né? Eu digo de casa, assim, na época minha irmã morava aqui dentro de casa, então éramos 3 pessoas, 4 pessoas com ela, né? E aí a minha família sempre me ajudou, questão financeira, eles entendiam e apostavam muito em mim. Eu digo que a minha família acredita mais em mim do que eu mesma, às vezes, né? Eles acham que toda prova que eu vou fazer, eu vou passar. Então, eles sempre me ajudaram muito, minha família de casa. Alguns familiares desacreditaram, mas eu não dei muita importância, porque isso quem tem que decidir é a gente que tem que ter o nosso propósito de vida, saber o que a gente quer e saber o que a gente é capaz. E que se a gente não for capaz, a gente vai se tornar. E alguns amigos ficaram próximos, outros se distanciaram, não compreenderam muito algumas ausências, mas chegaram outros amigos a partir dos meus estudos, conheci gente muito legal. E os que já estavam, que compreenderam, sempre estavam ali perguntando se eu precisava de alguma coisa, entendiam a minha ausência, queriam estar perto dos meus momentos de folga. E assim eu fui levando. E eu nunca dei muita importância assim, não é que eu não dava importância, mas eu não levei isso ao pé da letra, porque o caminho da gente, ele, de qualquer forma, ele sempre vai ser individual. Por mais que a nossa família esteja do lado, o caminho é nosso. E se alguém não entender, a gente não tem o que fazer, é só seguir. Ô, Kércia, agora analisando aí toda essa trajetória sua, vendo tantas aprovações, né? Mesmo, uma aprovação em sexto lugar, outra tá esse cadastro de reserva, outra, você tá vendo resultados, né? Sim, Analisando tudo isso, o que que o Estratégia Concursos representa para você? assim, a estratégia para mim foi essencial.
Foi um acerto na minha preparação para estudo, porque eu me identifiquei com os professores, como eu falei, né? Eu estudava antes de uma maneira gratuita, eu me identifiquei com os professores. E também não tem só um professor numa matéria, então você pode escolher e saber qual professor você se adequa melhor à didática de cada professor. E para mim foi assim um acerto, como eu disse, e também com relação à assinatura, que foi o grande acerto de não ficar comprando pacotes de curso, porque senão eu teria que ter trocado para a fundação, ter trocado para o CNU, ter trocado para o SEAD, ter trocado para o CEPLAN. E aí eu não precisei trocar, porque eu já tinha assinatura, então era saindo de um e entrando em outro, sem precisar ter essa troca de materiais, sem precisar ficar me adaptando com professores. Se você pudesse deixar uma mensagem aqui, Kércia, para quem está nos acompanhando, para aquelas pessoas que te veem como espelho, querem chegar onde você chegou, querem a aprovação, iniciaram os estudos agora, não sabem muito bem como estudar, ou já estão aí numa jornada longa, mas que ainda não conseguiram a aprovação, deixa um recado para as pessoas aí, até motivacional. Assim, você que está começando agora, estude sua banca, defina um propósito. Quando você cansar, descanse, mas não desista. Se é isso que você quer, continue. Não se importe muito com a opinião das outras pessoas. Ninguém sabe do nosso propósito, ninguém sabe disso. O que a gente vai seguir, né? Não desacredite de você. Continue firme, peça sempre vitória e força a Deus, que Ele concede. Procure a questão de estudo. Procure um professor que você goste da didática dele, porque vai fazer com que você sinta prazer em estudar. Porque chega uma hora que você começa a gostar daquela matéria e você fica muito bom nela por conta da didática do professor. Isso aconteceu comigo e acontece com qualquer pessoa que se dedicar a isso. E não desista, não desista, siga firme, estude sua banca, como eu já falei, faça muitas questões, não tenha preguiça de fazer questões. No começo você pode achar complicado, fazer questões e errar, não se importe com seus erros, na caminhada você vai se acertar. Não faça questões só por fazer, assim, fazer várias questões e não entender sobre o assunto, só acertei e passar. Estude cada questão como se fosse a questão da sua prova. O que você errou? Por que eu acertei? Será que eu realmente sei do assunto? Porque olhar os comentários das questões, tem vários comentários legais, descartar aqueles que não fazem sentido. Quando aquele assunto for muito difícil, dê uma pausa, mas logo volte. Não desista do assunto. Faça um mapa da sua banca, como eu já falei, isso é importante demais. Se aprofunde nos assuntos mais que a banca mais gosta, porque geralmente é dali que vai sair sua discursiva. Treine a discursiva. Se você não tiver ninguém para corrigir, compre algum pacote ou peça para alguém ler e aí você pode se avaliar, porque no curso do Estratégia também tem isso, tem a questão de ensinar a fazer, e com o tempo você vai aprendendo a fazer sua autocrítica da sua própria redação. Então, é isso, não desista, não espere apoio, se vier apoio vai ser muito maravilhoso, mas não espere, tenha na sua cabeça que o caminho é seu e que vai chegar a vitória. E quando chegar, vai ser muito, 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 muito bom. E aí você vai até esquecer essas fadigas e qualquer coisa que tenha desagradado. Muito bom. Kércia, obrigada mais uma vez por disponibilizar uma parte aí do seu tempo para compartilhar um pouquinho com a gente da sua vitória, tá bom? Espero que você tenha muito sucesso, que você alcance o seu objetivo final e sempre que precisar aqui do Estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Certo, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da minha jornada de estudo e que eu possa ser incentivo, sinal de motivação para quem está começando agora, para quem já está cansado, não desista, descansa. E eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E claro, eu estou na torcida para que você seja o próximo a estar aqui comigo. Tchau.